Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos falar como a evolução das espécies é explicada pela ciência. É o capítulo 18 do nosso livro, é a página 309 a 318. Pega a apostila de vocês para que vocês possam acompanhar, inclusive, as imagens que estão no livro de vocês. As teorias evolutivas. As teorias evolutivas têm o início no século XIX, onde a gente observava as visões criacionista e estática da natureza. Por meio de avanços científicos, surgiram ao longo do tempo as principais teorias evolucionistas, conhecidas como lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Essas são as três principais teorias evolutivas que nós cientistas temos, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O lamarquismo. Lamarck, ele pensou na possibilidade de mudança de formas dos seres vivos ao longo do tempo. As ideias de Lamarck que se apoiam em dois pensamentos: a lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. As características listadas por Lamarck são somáticas, porque foram geradas por células somáticas, ou seja, sem relação com reprodução. Alterações nas características somáticas não são transmissíveis aos descendentes. Lamarck, na sua época, ele não tinha como explicar corretamente como acontecia a transmissão de características genéticas, as características hereditárias que a gente hoje tem esse conhecimento. Eles não tinham esse conhecimento. Nada se sabia sobre DNA, nem genes, nem cromossomo. Contudo, nós devemos reconhecer o valor histórico da teoria lamarquista, uma vez que suas ideias foram fundamentais para impulsionar novos trabalhos sobre a evolução. Como assim? Lamarck, ele tinha dois pensamentos: a lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Como assim caracteres adquiridos? Se eu sou um ser vivo e eu estou num ambiente de frio, o meu corpo, o meu organismo, ele vai se adaptar àquela corrente de frio. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter mais tecido adiposo e vou resistir bem mais ao frio, tá? E a lei do uso e desuso é onde a gente usa e não usa aquele tipo de material, algum tipo de matéria. Então, esses eram os dois pensamentos de Lamarck, tá? O darwinismo, essa teoria, ela é conhecida como a seleção natural. Então, quando a gente fala de darwinismo, a gente associa logo a seleção natural. Dessa forma, Darwin não foi capaz de explicar a origem das variações apresentadas pelas espécies. Ele não sabia como as espécies elas podiam ser diferentes entre si. Como é que um leão ele era amarelo e um outro leão ele poderia ser caramelo? Como é que um outro leão tinha caramelo, mas com alguma pinta preta? Ele não tinha esse conhecimento por que acontecia essas variações que eram transmitidas de descendentes para descendentes, tá? De acordo com a seleção natural de Darwin, apenas os indivíduos mais bem adaptados àquele ambiente sobreviviam e conseguiam se reproduzir, uma vez que seriam selecionados pelo ambiente. Ou seja, em uma população, vou dar o exemplo de leões novamente, em uma população de leões, se um leão ele disputava uma leoa, ele era mais forte, ele eliminava aquele outro leão que estava disputando com ele, que era mais fraco, e ele o eliminava da população. Então, quando havia o cruzamento desse leão mais forte que venceu, juntamente com a leoa, os descendentes dele viriam o quê? Fortes também, tá? Esse era o pensamento da seleção natural. Essas características são as adaptações que aumentam a capacidade de sobrevivência e reprodução dos seres vivos em ambientes em que são inseridos. Os selecionados teriam, portanto, maiores chances de acasalar e gerar descendentes, por meio de seleção natural. As espécies se tornam mais bem adaptadas ao ambiente em que vivem. Agora eu vou falar sobre o neodarwinismo.
Mesmo tendo conseguido êxito com a teoria da seleção natural, Darwin não conseguiu explicar a origem das variabilidades encontradas nos seres estudados por ele. Foi aí que entra o quê? Mendel. Mendel, ele trabalhou com a genética das ervilhas, lembra? Ele fez o cruzamento de uma ervilha verde lisa com outra ervilha amarela rugosa e fez o cruzamento para saber o que ia gerar, tá? Ele foi autor das leis que regem a transmissão de características de uma geração para outra. Graças à lei de Mendel, a descoberta do DNA e dos genes, ao conhecimento das mutações e a descoberta das divisões celulares, é a distinção entre células somáticas e germinativas. Vários autores em conjuntos criaram a teoria sintética da evolução, também chamada como neodarwinismo. Os pontos mais valiosos dessa teoria são a mutação, a reprodução sexuada e as seleções natural, artificial e sexual, além da migração e derivação genética, tá? Ao longo dos anos, a teoria neodarwinista foi sendo aperfeiçoada por muitos pesquisadores. Todos eles utilizaram a teoria darwinista clássica como ponto de partida, tá? Vou falar para vocês agora o que a seleção natural tem a ver com a evolução. A seleção natural, ela seleciona aquelas características que tornam o indivíduo adaptado àquele tipo de ambiente. Portanto, essa seleção atua sobre o genótipo, os genes, e o fenótipo, a parte exterior, as características fenótipo, a cor dos olhos, cor do cabelo. Então, são selecionados o produto de ação de determinados genes. Podemos observar os seguintes tipos de seleção natural atuando sobre os indivíduos de uma população. A seleção direcional, que favorece um dos fenótipos, a qual é gradualmente substituído por outro fenótipo mais vantajoso. A seleção disruptiva, que favorecerá ambos os fenótipos extremos simultaneamente. E a seleção estabilizadora, que ela remove os fenótipos externos e favorece o fenótipo intermediários entre eles. Ao longo dos anos, as pessoas foram selecionando espécies, animais e vegetais com características desejáveis para a criação, utilizando-os na culinária ou na ornamentação. Isso ocorreu principalmente com as espécies de animais que foram domesticadas, como gato, cães e cavalos. Muitas espécies de vegetais frutíferas, ornamentais e medicinais também. A seleção natural também é feita por fêmeas que escolhem os melhores parceiros para se acasalarem. Elas avaliam as características masculinas que julgam ser mais vantajosas por meio de um processo chamado seleção sexual. Evidências da evolução. A evolução como ciência apresenta provas ou evidência como os fósseis, ou os órgãos homólogos ou órgãos vestigiais. Os fósseis são registros de vestígio ou restos de seres vivos extintos que viveram no passado geológico da Terra e que foram preservados. Os órgãos homólogos se apresentam em diferentes espécies, que derivam de um ancestral comum. Eles podem possuir funções semelhantes ou diferentes. Todos os órgãos homólogos têm, portanto, uma mesma origem embrionária, o que significa dizer que eles possuem, ou melhor, que eles surgem a partir de um mesmo conjunto de célula do embrião dessas espécies. Assim, são provas da evolução e de parentesco evolutivo entre esses seres. Os órgãos análogos são casos de convergência evolutiva, ou seja, evolução convergente. Os órgãos vestigiais são aqueles que se encontram atrofiados ou sem função em determinado grupo de indivíduos, enquanto em outro permanecem funcionais.
Então, nesse capítulo para vocês, eu falei basicamente dos 3 tipos de teorias que a gente tem evolutivas, tá? Lamarck, Darwin e o neodarwinismo. O que cada um teve como consequência e adquiriu para nós cientistas. O que é seleção natural e a evolução. Quais são os tipos de seleções, tá? Que vocês tenham no ano uma ótima semana. Não deixe de fazer os exercícios das apostilas, nem as atividades. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estarei entrando em contato e respondendo.